professora Luzia Valentina Módulo e hoje conversaremos a respeito da separação de pigmentos cloroplastídicos por cromatografia em papel, uma aula prática que é ministrada por mim e pela professora Keila de Souza Garcia na disciplina de Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Minas Gerais. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. Os vegetais produzem uma gama de pigmentos, mas nem todos esses pigmentos produzidos pelos vegetais estão implicados no processo de fotossíntese. Então, quais seriam os pigmentos vegetais que atuam, que participam de maneira ativa no processo de fotossíntese? Em plantas de hábito terrestre, tem-se que as clorofilas e os carotenoides são os principais pigmentos que assistem à transferência de energia de uma molécula para outra, energia esta captada a partir da luz solar, para que a planta consiga realizar o processo de produção de energia química. Então, nós temos as clorofilas A e clorofilas do tipo B como as principais clorofilas. E o que seria uma clorofila? A clorofila ela é constituída de um grupo porfirina, caracterizado aqui, olha, marcado pelo laser pointer. E nesse grupo porfirina, ele contém, então, nitrogênios como heteroátomos em anéis pirrólicos, e cada um destes 4 nitrogênios está coordenado com um átomo de magnésio. E é exatamente essa coordenação que é responsável pela coloração esverdeada que as clorofilas apresentam. E o que difere a clorofila A da clorofila B é exatamente o grupo funcional localizado nessa região da molécula. Na clorofila A, esta região da molécula, este carbono, acomoda um grupo metila, enquanto que na clorofila B, este carbono acomoda um grupo formil, portanto, um aldeído. E com isso, em função dessa diferença estrutural, essa pequena diferença estrutural já faz com que essas moléculas tenham polaridades distintas quando comparadas com a água. Ambas as clorofilas também apresentam essa cauda fetil, que é uma cauda rica em átomos de carbono ligados entre si, é uma cauda bastante hidrofóbica. E, basicamente, a diferença entre essas estruturas, a clorofila A e B, reside nesta porção da molécula. Por outro lado, os carotenoides têm uma estrutura bastante diversa quando comparado com as clorofilas, a exemplo do beta-caroteno, que possui uma cadeia carbônica extensa, vários grupos, vários carbonos ligados entre si e também a existência de duplas alternadas e 2 anéis separando as extremidades desta cadeia apolar. Nós sabemos que folhas, elas apresentam diversos pigmentos, E como que a gente consegue separar pigmentos que são dedicados para a fotossíntese daqueles pigmentos diversos que a folha também produz? Podemos promover esta separação utilizando cromatografia em papel. Então, para isso, precisamos de um material vegetal, que eu exemplifico nesta imagem, são folhas de espécies vegetais, são uma folha de coloração verde e uma folha de coloração arroxeada, exatamente para que a gente possa comparar os resultados obtidos a partir desses 2 tipos de folhas. E
Primeiramente, a gente promove a remoção da nervura central e, em seguida, maceramos esta amostra, fazendo a extração dos pigmentos que estão constituídos neste tecido, utilizando acetona. Após a maceração, este material precisa ser filtrado, utilizando então um filtro em papel, o papel de filtro para que a gente possa então utilizar todo filtrado como a amostra em questão. Observem que a coloração da amostra é uma coloração escura e este é o aspecto físico daquele papel de filtro que foi utilizado para separar os debris celulares, que são esse material sólido, da fração líquida, que é exatamente o extrato vegetal. E olha que curioso, aqui mesmo nesse papel a gente já observa parcialmente a separação de pigmentos, né? Pigmentos de coloração esverdeada, alaranjada e arroxeada, porque eu tomei como exemplo aqui uma amostra de folha arroxeada. Então, utilizando uma faixa de papel, é um papel cromatográfico, ele é próprio para a realização de cromatografia em papel. Ele foi cortado exatamente neste formato para poder facilitar o processo de cromatografia, de corrida cromatográfica. E agora, então, nós vamos utilizar um capilar para aplicar no ponto de partida, nesta região do papel, a nossa amostra. Então, são feitas sucessivas aplicações, sempre tomando cuidado para que essa faixa de aplicação não seja uma faixa muito espessa. Então, aplica-se um pouco. Como o solvente de extração dos pigmentos foi a acetona facilmente evapora, então a gente pode favorecer esse processo soprando sobre a região de aplicação da amostra, fazendo pelo menos umas 10 aplicações. Em seguida, este papel cromatográfico, contendo já a amostra no ponto de aplicação, ele é acondicionado no interior de um tubo de ensaio, contendo uma pequena quantidade da fase móvel. E essa fase móvel é o tetracloreto de carbono, exemplificado por esta forma molecular, CCl4, tetracloreto de carbono. Uma substância bastante apolar quando comparada com a água. E nesta imagem a gente já consegue comparar, perceber a evolução do processo de separação dos pigmentos. Aqui é um estágio inicial, onde a frente de corrida, o que é a frente de corrida? É exatamente a altura em que se encontra essa fase móvel. Ela é denominada de móvel exatamente porque ela vai percorrer por capilaridade este papel cromatográfico até chegar numa determinada altura, que é a altura do final da corrida, bem próximo do final da extremidade do papel. Então, com isso, a gente observa que à medida que este solvente, essa fase móvel, avança na corrida cromatográfica, nós vamos constatando um aumento do número de bandas de pigmentos de colorações distintas. E quais são os pigmentos contidos naquela mistura de extratora que nós fizemos a partir de uma folha de coloração arroxeada? São as clorofilas, né? Lá contém clorofila A, clorofila B, contém carotenoides, no caso beta-caroteno, mas também contém antocianinas. E as antocianinas são exatamente aqueles pigmentos que conferem a coloração arroxeada naquela folha. E a estrutura das antocianinas difere em muito da estrutura do beta-caroteno e da clorofila A e clorofila B. Nós observamos aqui que ela é constituída por 3 anéis aromáticos ligados entre si, o anel A ligado a um anel C, que está ligado a um anel B, várias hidroxilas, todas essas hidroxilas são hidroxilas fenólicas, né? O que nos sugere que essa é uma substância que ela tem uma polaridade relativa, né, quando comparada com a água, maior do que a polaridade de beta-carotenos e de clorofilas.
E ao final da corrida cromatográfica, nós obtemos um resultado muito parecido com este mostrado em tela. A base, no ponto de aplicação da amostra, tem-se uma banda de coloração arroxeada e mais acima tem uma banda de coloração verde mais clara, seguida de uma banda de coloração de verde mais escura e finalmente de uma banda alaranjada, amarelada. Esta banda de coloração roxa, como eu já adiantei para vocês, trata-se da presença de antocianinas, aqui exemplificada pela estrutura da cianidina 3-O-glicosídeo. Ela tem essa estrutura química, é uma substância glicosilada porque é mais estável, normalmente se encontra na célula vegetal nessa forma, na forma glicosilada, pode ter glicose ligada a este oxigênio, pode ter mais de um carboidrato ligado, enfim, uma substância glicosilada. A segunda banda, nesta corrida cromatográfica, esta banda de coloração verde mais clara, ela corresponde às clorofilas B. Enquanto que a terceira banda, que é de coloração verde mais escura, correspondente às clorofilas A. E o que difere uma clorofila da outra, de novo, é exatamente o grupo ligado a este carbono. No caso das clorofilas A, é uma metila, enquanto que nas clorofilas B é um grupo formil. E por que é que essa simples diferença faz com que as clorofilas tenham uma corrida cromatográfica diferenciada, ou seja, a clorofila B fica mais abaixo nessa frente de corrida quando comparado com a clorofila A? É exatamente em função da polaridade dessas substâncias. As antocianinas, por terem algumas hidroxilas fenólicas, elas são relativamente mais polares. Sempre quando eu falo em polaridade, é comparado com a água, que é o solvente mais apolar existente na natureza. Então, as antocianinas, elas são relativamente mais polares, ou seja, menos apolares do que as clorofilas B, que são menos apolares do que as clorofilas A, graças a esses dois grupos funcionais. E a última banda, ela corresponde aos carotenoides, ou seja, é a banda que acompanha a frente de corrida, ela é arrastada ao longo do papel pelo tetracloreto de carbono. Então, portanto, é a substância mais apolar dentre os pigmentos que foram analisados. E a gente percebe isso pela própria estrutura química, porque praticamente é constituído só de carbono e hidrogênio. Então, uma substância muito pouco polar quando comparado com a água. Este, então, é o resultado obtido ao se promover uma corrida cromatográfica de uma amostra de folhas de coloração arroxeada, num sistema onde foi utilizado como fase estacionária o papel cromatográfico e como fase móvel tetracloreto de carbono. E qual que é o racional dessa separação? A separação acontece por causa da diferença de polaridade entre as substâncias analisadas. E essa diferença de polaridade, ela é que vai determinar a competência ou não de se conseguir separar esses pigmentos num sistema cromatográfico. No nosso caso, o que foi utilizado foi tetracloreto de carbono como uma fase móvel, ou seja, uma substância muito pouco polar quando comparado com a água. É uma substância bastante apolar. Então, em função da polaridade das substâncias, aquelas que forem mais apolares serão arrastadas nessa frente de corrida
pela fase móvel, que é o tetracloreto de carbono. Por isso que a banda cromatográfica lá no topo, né, no finalzinho da cromatografia, aquela banda amarelada, ela é correspondente ao beta-caroteno. Por quê? Porque o beta-caroteno, dentre essas 4 substâncias químicas, é o que apresenta menor polaridade, ou seja, é a substância mais apolar mostrada aqui em tela. Em seguida, qual substância que seria a segunda substância mais apolar? Seria a clorofila A, exatamente porque acomoda um grupo metil, né, uma metila nessa posição da molécula. E em seguida, a clorofila B, porque acomoda um grupo formil nesta região da molécula. E, finalmente, a substância menos apolar avaliada é a cianidina 3-O-glicosídeo. Então, quando a gente fala em separação, essa separação tem que ficar muito clara que é em função da diferença de polaridade das moléculas e não porque é uma diferença de peso, como muitas pessoas acreditam. Na verdade, a massa dessas substâncias não tem qualquer relação com a polaridade delas. Só para vocês terem uma ideia, né? A massa da cianidina 3-O-glicosídeo, ela é bem menor do que a massa das clorofilas e, no entanto, a cianidina ela fica na base da corrida, ela sequer migra. E se a gente pensasse, né, se fôssemos avaliar em termos de peso, era de se supor então que a substância mais pesada ficasse na base da corrida e só as mais leves, as menos pesadas é que subiriam, né? E aqui nós temos que, em termos de massa molecular, as cianidinas são as mais leves, depois é o beta-caroteno e depois são as clorofilas. Então, resumindo a nossa aula de hoje, a separação dos pigmentos cloroplastídicos dos pigmentos não cloroplastídicos, ela só foi possível porque foi utilizado um solvente, uma fase móvel pouco polar, uma fase móvel apolar, num processo de cromatografia em papel, cuja matriz, a fase estacionária, são moléculas de celulose solvatadas por água, que é altamente polar. Então, essa diferença de polaridade entre as moléculas analisadas, as antocianinas, as clorofilas e os carotenoides, é que possibilitou separar com sucesso estes pigmentos, né? Lembrando que as antocianinas, elas são encontradas nos vacúolos das células e não nos cloroplastos ou plastídeos. Eu encerro essa nossa aula de hoje expressando os nossos agradecimentos à doutora Rafaela Ribeiro e à Maria do Socorro Silva por terem contribuído na execução dessa aula prática que nos possibilitou fotografar, registrar todos os procedimentos em imagem e transmitir para vocês essas informações na videoaula de hoje.